E Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou Samuel. Samuel respondeu: estou aqui. E correu até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? Eli, porém, disse: não chamei, volte e deite-se. Então ele foi e voltou e deitou. De novo o Senhor chamou: Samuel. E Samuel se levantou e foi até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? Disse Eli: meu filho, não o chamei, volte e deite-se. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor, a palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou. Eli percebeu que o Senhor estava chamando o menino e lhe disse: vá e deite-se, se ele chamá-lo, diga: fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi e deitou. O Senhor voltou a chamá-lo como nas outras vezes: Samuel, Samuel. Samuel disse: fala, pois o teu servo está ouvindo. Versículo 19. Enquanto Samuel crescia, o Senhor estava com ele e fazia com que todas as suas palavras se cumprissem. Todo Israel, desde Dan até Berseba, reconhecia que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. O Senhor continuou aparecendo em Siló, onde havia se revelado a Samuel por meio de sua palavra, e a palavra de Samuel espalhou-se por todo Israel. Amém? Deus maravilhoso, Deus poderoso, nessa noite estamos aqui reunidos como igreja do Senhor. Temos, ó Pai, convicção que o Senhor se faz neste lugar, não porque nós estamos sentindo alguma reação no nosso corpo, mas porque nós cremos na Tua Palavra, e a Tua Palavra diz: aonde dois ou mais estiver reunido no Teu nome, ali Tu estarás presente. Portanto, nesse instante, ó Pai, este lugar é Teu, o domínio desta igreja está em Tuas mãos, ó Deus, o domínio das nossas vidas entregamos a Ti. Faça aquilo que Te apraz fazer neste lugar, que esta noite, Senhor, seja mais uma noite marcante no nosso meio, Deus, que mais uma vez possamos ter a sensibilidade de ouvir a Tua voz. Portanto, revela-te a nós, porque nós, os Teus servos, queremos ouvir o Senhor falar, queremos ver o Senhor, e quem sabe hoje, Deus, ter a resposta que precisamos, quem sabe hoje, Deus, ter o agir milagroso do Senhor na causa que necessitamos. Tão certo, ó Pai, que nesta hora seja o Senhor a agir neste lugar. Portanto, toque a terra mais uma vez, Senhor, é a nossa oração em nome de Jesus. Aleluia. Hoje é o domingo da Páscoa, e Páscoa significa passagem. Foi ali quando Israel estava aprisionado, quando Israel era escravo do Egito, já havia mais de 400 anos, 430 anos, eles estavam sob o jugo de Faraó. Aquelas pessoas que ali viviam estavam engessadas na sua mente como um escravo, então eles não tinham condição mais de sair daquele lugar, se não fosse o braço forte do Senhor. E aí o Senhor, Ele liberta Israel da escravidão através de Moisés, e no dia que eles vão se preparar para sair, Deus, Ele intitula a Páscoa, Ele dá a ordenança a Moisés, e tem alguns rituais que eles tinham que fazer, entre eles matar um cordeiro de 1 ano sem defeito,
passar o sangue nos umbrais da porta, porque naquele dia o Senhor haveria de passar sobre o Egito com a 10ª praga. Ele mataria todos os primogênitos, desde animais até os filhos dos egípcios, e no local que tivesse a marca do sangue, o Senhor passaria largo, não faria nada, seria uma casa que havia de ser protegida. E ali foi quando os israelitas comemoram então a Páscoa, e o Senhor passa sobre o Egito, os primogênitos são mortos, mas nas casas que tinham o sangue nos umbrais foram protegidas. Hoje nós podemos dizer que nós que estamos em Cristo Jesus, nós temos a marca desse sangue lançado sobre nós, e nós também somos protegidos do Senhor, filhos amados, que o mal não pode mais nos tocar, amém? Então Páscoa é a passagem da escravidão para a libertação, e eu quero então falar um pouco aqui sobre essa passagem do capítulo 3 de Samuel, falar um pouco sobre o chamado de Samuel. Eu acho interessante que a palavra, quando ela começa, diz que Samuel ministrava perante o Senhor, sob a direção de Eli, e naqueles dias raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes. É interessante que existem tempos que Deus se cala, mas se você observar bem, eu penso que não é o tempo que Deus se cala, mas são as pessoas que estão ali que deixam de ouvir Deus falar. Aqui vai dizer então que raramente Deus falava, as visões não eram frequentes, e quem era o sacerdote naquela ocasião era Eli. Ele foi escolhido por Deus, ele tinha autoridade para ser um sacerdote, ele ministrava diante do altar do Senhor, ele e seus filhos. Mas quando você começa a ler 1 Samuel, capítulo 1 em diante, você percebe que o sacerdote Eli, ele estava um tanto atrofiado quanto a voz do Senhor. Você percebe que ele cometeu alguns erros, tanto é que quando Deus fala com Samuel, Deus vai falar com Samuel acerca de um decreto contra a casa de Eli e seus filhos. Se você ler o capítulo todo 3 aqui, eu só li algumas partes, mas Deus dá um decreto. Por quê? Porque Eli tinha 2 filhos, e os filhos de Eli eram perversos, eles eram também sacerdotes, só que eles eram extremamente corruptos, imorais, perversos, e Eli, sabendo de tudo o que os seus filhos faziam, ele meio que ele colocava uns panos quentes nos filhos dele, ele não corrigia os filhos dele, ele sabia que no altar do Senhor tinha algumas coisas que não estavam corretas, mas ele não tomava posição de ser um sacerdote e fazer a correção devida. Acontece que você vai observar que ele então vai ficando atrofiado. Eu disse aqui esses dias, ele está tão atrofiado, que quando Ana sobe para orar, e diz que Ana tinha como costume ir ao templo do Senhor e clamar, e Ana está angustiada porque ela é estéril, e ela não tem filho, e diz na Bíblia que no capítulo 1, que Ana está orando, chorando, na presença do Senhor, só que ela está só assim, mexendo um pouco a boca. Eli chega nela achando que ela está bêbada, e ele chega assim: ô mulher, bebendo hora dessa? Então perceba que ele já não sabe tanto quando é Deus, quando é a pessoa quebrantando diante do Senhor, ele está um pouco atrofiado. É o tempo que Deus deu a ele, Deus deu um período de tempo para ele exercer o sacerdócio no altar do Senhor, mas a Bíblia vai chegar no capítulo 3 e vai dizer que Deus não estava falando naquele tempo, frequentemente tinha visões, e é muito estranho quando Deus para de falar, é muito estranho quando você não consegue mais ouvir a voz do Senhor, é muito estranho quando a gente não consegue mais ter a direção para onde ir. Nós precisamos nos avaliar, porque
alguém está falando com a gente. Alguma voz a gente tem escutado. Alguma influência, alguém, alguma voz, algum poder exerce sobre nós. E se não for Deus, tem boi na linha, tem problema sério acontecendo. A gente precisa parar tudo, voltar no secreto e começar a clamar ao Senhor. Pedir: Senhor, abra os meus ouvidos para que eu ouça a tua voz. Limpa as lentes dos meus olhos para que eu enxergue quem tu és. Abra a minha mente para que eu entenda sobre o teu propósito, para que eu entenda, tenha revelação da tua palavra. Sabe por quê? Se você ler em algumas histórias da Bíblia, por exemplo, no dia da ressurreição de Jesus, os discípulos de Jesus e as mulheres que ajudavam no ministério de Jesus, eles não entendiam o que estava acontecendo, embora Jesus tivesse falado várias vezes a respeito da sua morte e da sua ressurreição. É um momento que Jesus precisa encontrar com eles, e a Bíblia vai dizer no Evangelho de João que Jesus abriu o entendimento deles para que eles entendessem. Então nós precisamos examinar a nós mesmos. Eu tenho tido entendimento da palavra, eu tenho sido revelado por Deus quanto ao caminho que eu devo prosseguir, eu tenho ouvido Deus falar comigo, porque ele não ouve mais Deus, ele não consegue discernir mais, porque Eli começou a deixar o profano, o impuro, contaminar o altar da adoração de Deus. Nós é que somos responsáveis para despir-se do velho homem e revestir do novo. Esse não é um papel de Deus na nossa vida. Quando você pega apóstolo Paulo nas cartas que ele escreve, em algumas delas ele vai falar: olha, revesti-vos do novo, revesti-vos do novo, despisse do velho. Isso é uma ação minha. Uma vez conhecendo Deus, a sua palavra, entendendo que tem coisas na minha vida que precisa ser mudada e transformada, sou eu o responsável a partir de então. Uma vez que eu tenho consciência, sou eu o responsável para tomar uma posição na minha vida. Tem gente que vai vir à igreja, vai aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, até vai para o céu, porque ele creu em Jesus, mas ele vive uma vida terrena distante da voz de Deus. Ele vive uma vida terrena insensível àquilo que Deus está fazendo. Falta de examinar. Examine o homem a si mesmo. Então, ele faltou examinar. Não precisava Deus vir falar através de Samuel e dar um decreto tão duro para Eli. Bastava Eli dobrar os seus joelhos, ouvir a voz de Deus e ter a sensibilidade: tem algo errado aqui em casa, preciso consertar algumas coisas aqui em casa. Pai, mãe, marido, mulher, você é o sacerdote de sua casa. Mulher, você é a profetisa do seu lar. Quando você percebe que tem algo estranho acontecendo, tem algo que não é normal, está acontecendo algo fora do normal, que está prejudicando o convívio da casa, que está prejudicando o casamento, que está prejudicando os filhos, que está afetando as finanças, que está afetando a sua mentalidade, a sua espiritualidade, é hora de parar e tomar posição. Tem alguma coisa estranha aqui em casa, e a minha casa, ela é do Senhor Jesus.
A minha casa tem que reinar paz. O meu casamento tem que ser um casamento bem-sucedido. A propósito, eu não preciso dobrar os meus joelhos e perguntar: Senhor, é da tua vontade que o meu casamento com Priscila seja bem-sucedido? Não, porque a vontade do Senhor, ela é o quê? Ela é perfeita. Se eu casei com Priscila, a vontade do Senhor é que o meu casamento seja um sucesso, que eu seja um homem pleno e que a minha esposa seja uma mulher plena. Essa é a vontade do Senhor. Agora, quem faz o casamento? Eu e Priscila. Então nós precisamos tomar posição na nossa vida e identificar o que está acontecendo. Tomar posição. Eli não toma posição. Samuel, ele ministrava perante o Senhor sob a direção de Eli. E Samuel, ele tinha uma função que hoje foi ministrada aqui na escola da família. Samuel, ele era o responsável para deixar a lâmpada do Senhor acesa, que é a lâmpada do candelabro. Ele tinha essa responsabilidade, ele tinha que, aquela lâmpada ali não podia apagar. Samuel aqui, ele era um menino, 12 anos talvez, era uma criança aqui, e ele ministrava perante o Senhor, e ele não deixava a lâmpada apagar. Até o menino sabe que a lâmpada do Senhor não pode apagar. Samuel, ele ainda não conhecia Deus. Samuel ainda não tinha ouvido a voz de Deus. Deus ainda não tinha se revelado a ele. Mas Samuel entendeu uma coisa: a lâmpada do Senhor não pode apagar. A lâmpada do Senhor não pode apagar na sua vida. O que faz as coisas complicar tudo, bagunçar tudo, é quando a lâmpada do Senhor apaga. É quando o fogo do Espírito Santo apaga. Nós que somos responsáveis para permanecer com essa lâmpada acesa. Cada um ative aí o dom de Deus que há em você. Nós é que somos responsáveis. Nós não precisamos de nenhuma pessoa para ficar colocando fogo em nós. A partir do momento que eu tenho consciência que eu fui chamado, fui escolhido, a partir do momento que eu conheço a palavra do Senhor, é responsabilidade minha manter a chama do Espírito acesa no meu coração. E aí a Bíblia vai falar assim: não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós, cantando hinos, salmos, louvando a Deus. Ou seja, que o seu palavreado, que aquilo que sai da sua boca, possa glorificar a Deus. Amém? Tudo quer então que façais, comendo, bebendo, agindo, falando, façai para a glória de Deus Pai. É a nossa responsabilidade, portanto, manter a chama do Espírito Santo acesa na nossa vida. E nós somos seres inteligentes. Você sabe exatamente na sua vida o que faz a chama diminuir. Eu sei o que exatamente na minha vida faz o brilho do Espírito diminuir em mim. Você sabe exatamente qual é a atitude que você tem que faz você ficar apagado, faz o brilho do Espírito apagar em você. Eu também sei, porque Deus nos deu uma mente que pensa. Nós somos inteligentes. Nós não estamos aqui na igreja por acaso. Nós chegamos aqui, nós aceitamos Jesus. Hoje o pastor Anderson disse que tem 18 anos que está caminhando com esse ministério, com o nosso pastor. Então, nós estamos numa caminhada. Nós sabemos o que agrada e não agrada a Deus. Nós sabemos o que faz a chama do Espírito arder em nós e o que faz ela apagar em nós. E é responsabilidade nossa, assim como era responsabilidade de Samuel. Samuel, portanto, ele dormia, diz a palavra, que ele deitava no santuário do Senhor,
onde se encontrava a arca do Senhor. Era ali que Samuel estava. E aí, eu entendo uma coisa: não há lugar melhor para estar do que do lado do Senhor. A arca de Deus representa então a presença do Senhor. Esse é o melhor lugar para nós estarmos. Samuel está ministrando, a luz não pode apagar, a lâmpada do Senhor não pode apagar, ele está do lado da arca do Senhor. É nessa hora que o Senhor vai falar com ele. Ouvir a voz de Deus tem muito a ver com esse trabalho, esse ministrar diante do Senhor. Eu estou buscando ao Senhor, eu estou meditando na palavra do Senhor, eu estou me examinando e corrigindo as possíveis rotas, eu estou permitindo o Espírito Santo me lapidar para que possa extrair de mim o louvor perfeito. É nessas horas de busca, é num dia que você vai estar clamando, buscando, que o Senhor fala. Nós não precisamos de grandes eventos para ouvir Deus falar. Deus está falando com a igreja dele. Basta nós olharmos para a palavra do Senhor, que nós vamos ouvir a voz do Todo-Poderoso. Ouvir a voz de Deus. E a Bíblia fala o seguinte, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nós precisamos nos encher da palavra de Deus. Nós precisamos buscar mais a palavra do Senhor. Nós precisamos permitir que a palavra do Senhor transforme a nossa massa cerebral, transforme a nossa mentalidade, transforme o nosso modo de agir, até experimentarmos comprovadamente a boa, a perfeita e agradável vontade do Senhor. Amém? Samuel, portanto, ele está diante do Senhor, ele está cuidando para que a lâmpada de Deus não se apague, e é nessa hora que o Senhor fala com ele. Samuel ainda não entende a voz do Senhor, ele corre até ali, fala: eis-me aqui, meu senhor, me chamou? Ele fala: não te chamei. Ele volta a dormir, e mais uma vez, Deus fala com ele: Samuel. Ele volta ali: me chamou? Ele fala: não te chamei, volte e deite. Na terceira vez, ele percebeu, Deus está querendo falar com esse menino. Quando Deus falar, diz assim: olha, fala, pois o teu servo está ouvindo. É quando então Samuel deita mais uma vez, e Deus fala com ele: Samuel, Samuel. E aí ele diz: fala, porque o teu servo está te ouvindo. Nós estamos dispostos a ouvir a voz do Senhor. Nós preparamos o momento para ouvir a voz do Senhor. A nossa vida, na correria que todos aqui vivem, nós precisamos estar sensível à voz do Senhor. Nós precisamos ser comandados pelo Senhor. Nós precisamos ser direcionados pelo Senhor. Nós não podemos sair dos nossos lares sem antes ouvir a voz do Senhor, ouvir a direção que devemos ir. É claro que nem sempre Deus fala claramente, mas quando a Bíblia nos fala sobre ouvir a voz do Senhor, está dizendo sobre esta vida de comunhão com o Senhor, essa vida de buscar o Senhor. O que quer que eu venha fazer, eu primeiro ouço a voz do Senhor. Davi não sai para a guerra sem antes consultar o Senhor: Senhor, devo ir ou não devo ir? Se o Senhor fala vai, o Senhor dá estratégia. Se o Senhor fala fica, o Senhor está preparando outra saída. Só que nós, por vezes, vivemos no automático, e por vezes nós tomamos decisões sem consultar Deus. E por vezes são essas decisões que a gente toma sem consultar Deus, que são as decisões ruins para a nossa vida, que geram consequências ruins para a nossa vida. Mas se nós
dobrarmos os nossos joelhos e ouvirmos a voz do Senhor através de sua palavra, meditando nessa palavra de dia e de noite, e ter o cuidado de fazer tudo o que nela está escrito. Escreva uma coisa: as suas decisões serão assertivas e o resultado da sua vida será de bem-aventurança. Não tem erro, não tem como dar errado. Se a gente para e ouve a voz do Senhor, se a gente atenta para a voz do Senhor, nós vamos tomar decisões certas para a nossa vida. O que nós precisamos neste tempo é ser assertivos nas nossas escolhas. O que nós precisamos para esta hora é sermos um povo que reflete Deus por onde passa, um povo que expande o reino por onde chega, e nós só vamos conseguir fazer isso se a gente estiver disposto a ouvir a voz do Senhor. Deus então fala com Samuel, e existe agora um decreto contra a família de Eli. E decreto de Deus, irmão, não tem como voltar atrás. Deus decretou, está decretado, por bem ou por mal. Eli teve todas as oportunidades do mundo, mas Eli não deu atenção à voz do Senhor. Eli não buscou o Deus dos céus, o Deus de Israel, como deveria buscar. Ele não consertou a bagunça que estava na sua casa. Hoje é dia da gente olhar para dentro de nós. Deus está falando, Deus está dizendo, Deus está dando sinais, movendo entre nós. Nós precisamos então nos posicionar. Tem hora que nós temos que falar: olha, está errado isso aqui. Tem hora que nós temos que ir lá e tem que consertar a bagunça. Deus te deu autoridade para agir na sua vida. Eu não tenho autoridade para entrar na sua vida, na sua casa e fazer o que eu bem entender. Nem você tem para entrar na minha. Mas lá em casa eu tenho, na sua casa você tem. E é nessa hora que nós precisamos entender: a minha vida está exalando o bom perfume de Cristo? A árvore que eu represento está gerando bons frutos para a glória de Deus? Ou tem alguma coisa errada? Ou se o cheiro que está sendo produzido não é tão agradável assim? Ou às vezes a árvore é frondosa, mas não está dando fruto. E a Bíblia diz que toda árvore que não der fruto será arrancada. Você foi chamado para exalar o bom perfume de Cristo por onde você passar. Você foi chamado para gerar frutos, bons frutos, para a glória de Deus. Através da sua vida, Deus quer ser glorificado. E se isso não for verdade, nós precisamos parar e consertar tudo. Precisamos pôr em ordem a casa. Imagina que, falando aqui um pouco de Davi, ele é o homem segundo o coração de Deus, mas Davi, ele permite em um momento da sua vida, uma bagunça tomar a sua casa. Ele comete um pecado com Betseba, ele acaba tendo um filho com essa mulher, ele, para tentar encobertar tudo, ele manda o marido dela para a frente de batalha e ele é morto. E ele pensou: resolvi o problema. Resolvi o problema, agora eu vou esperar passar um tempinho, daqui um pouco eu caso com Betseba, está tudo certo, não tem problema nenhum. Acontece que Davi, assim como Eli naquele momento, ele se esqueceu que Deus tem olhos que tudo vê, e Ele contempla os bons e os maus, para retribuir a cada um conforme aquilo que ele tem feito. Davi então esquece, por algum momento ele deu um apagão na memória dele. Passa-se um tempo, ele casa com Betseba, o filho que ele espera morre, ele então vive a sua vida ali, passou um período. É quando Natã chega na casa de Davi, e Natã então chega, é recebido pelo rei,
e ele conta uma história para Davi sobre um homem rico que passa num lugar e toma a ovelhinha daquele que só tinha aquela ovelhinha. E ele conta a história para Davi. Davi fica extremamente enraivado, fala: esse homem é digno de morte, tem que pagar 4 vezes mais. E enquanto Davi estava lá, Natan fala: você é esse homem. Aí a ficha dele cai. Ele não tem autoridade nenhuma para exercer um juízo sobre esse homem dessa história, porque ele mesmo havia cometido este erro. Acontece que Davi erra, ele pede perdão e diz que Deus perdoou Davi. Mas naquele dia Deus deu um decreto para a casa de Davi: Davi, se você tivesse me pedido, eu tinha dado mais para você. Não foi o bastante que eu dei para você, você está perdoado. Mas assim como você fez as escondidas, farão as claras com as suas concubinas, e a espada nunca sairá do meio da sua casa. É um decreto de Deus. Decreto de Deus não tem jeito, Deus decretou, está decretado, porque ele falhou, ele errou, ele teve a oportunidade para consertar. Talvez se Davi, no dia que ele falhou, ele parasse e falasse: Senhor, me perdoa, eu cometi um desatino, tem misericórdia de mim, talvez a reação fosse outra. Mas Davi foi levando: deixa a vida me levar, a vida leva eu. Isso aí ninguém viu, ninguém sabe, uma hora cai no mar do esquecimento. Acontece que, se você ler a história de Davi, vão passar quase 20 anos. É quando um dia um filho dele violenta uma filha dele, e o caos começa a acontecer na casa dele. Ele não trata a bagunça, o irmão dessa menina mata o irmão. Esse que matou é Absalão. Foge, fica um tempo fora do reino, volta, usurpa o trono de Davi, e faz às claras o que Davi fez escondido. Diz que Absalão fez uma orgia no palácio, na claridade do dia, para que todos vissem, com as mulheres de Davi. Havia um decreto, um juízo sobre a casa de Davi. Deus perdoou, depois Deus vai restaurar o governo de Davi, mas Davi falhou, Eli falhou, e eu não quero falhar, e você não pode falhar. Se tem coisa que está fora do lugar, o tempo é hoje, não é amanhã. Eu preciso pôr em ordem a minha casa, eu preciso consertar o altar aqui em casa, porque aqui em casa o fogo tem que arder, a chama do Espírito tem que estralar, a glória do Senhor tem que manifestar, e eu e a minha casa tem que ouvir a voz do Todo-Poderoso Deus. Não podemos esperar. A vida de Eli, infelizmente, já havia um decreto, e o que Deus decretou vai acontecer. Seus filhos vão morrer. Quando ele fica sabendo do episódio que acontece com seus filhos, ele cai de uma cadeira, quebra o pescoço e também morre. Não precisava ter sido assim. Você tem que acreditar na palavra do Senhor, quando ela diz assim: honra teu pai e tua mãe, para que tu te vá bem e tenha longos dias sobre a face da terra. Você tem que acreditar que, se você obedecer a palavra do Senhor, você vai ter dias longos, você vai ter dias felizes, você vai ter dias de paz. Existem as intempéries da vida? Existe, mas se eu estou ouvindo a voz do Senhor, até as intempéries da vida é Deus trabalhando na minha vida. Até as intempéries da vida vai servir de alguma coisa para a minha vida. Sabe por quê? Porque quem serve a Deus e ouve a voz do Senhor pode bater no peito e dizer: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu decreto. Mas quem não está ouvindo não pode, porque não tem o discernimento se aquilo é de Deus ou não é de Deus, se aquilo vem do céu ou vem da terra. Enquanto nós estivermos sem produzir aquilo que o Senhor quer de nós, enquanto nós estivermos estéreis na presença do Senhor, tem alguma coisa errada. É onde nós precisamos nos examinar, olhar. Samuel, ele é um menino novo. Samuel, ele começa a ouvir a voz do Senhor, e a primeira coisa que Deus fala com ele é sobre o decreto contra Eli. E a Bíblia vai dizer que quando Samuel
vai contar isso para Eli com muito medo. Ele vai contar para ele, não queria contar, mas ele fala, não, pode falar, eu estou preparado para ouvir. Quando ele termina, Eli fala assim, ele é o Senhor, que faça o que lhe parecer melhor. Realmente eu não entendi Eli aqui, porque se fosse eu, irmão, eu ia para debaixo do meu quarto, minha cama, Senhor, tem misericórdia. Teu filho errou, mas tem misericórdia de mim. Eu sei que o Senhor fala e cumpre, mas me dê uma saída nessa situação, me dê mais uma oportunidade. Eu faria como o profeta que clama, Senhor, as tuas misericórdias, as tuas razões não ser consumidos, Senhor, tem misericórdia de mim. Agora me parece que ele está tão atrofiado que ele fala, não, é assim mesmo, Samuel, ele é o Senhor, faça o que bem lhe parecer. Irmãos, se na nossa vida a gente chegar nesse nível, é porque a coisa é muito feia. Precisamos de uma campanha, aquelas assim de 21 dias, emendar mais em 21 dias, porque está tudo errado. Se você não tiver temor, se você não tiver vontade de falar, Senhor, revogue esse decreto contra mim, está errado, irmão. A nossa oração tem que ser, Senhor, eu errei, eu falhei, tem misericórdia de mim, Senhor, porque Tu és longânimo em perdoar, tardio em irar, Senhor, tem misericórdia de mim. Mas quando o homem chega no ponto e fala assim, não, está tudo certo, é porque o homem está cansado mesmo, deu-se por entregue, não tem mais esperança. Mas lembra que sempre haverá esperança. Enquanto há vida, há esperança. Por pior que seja o cenário, há esperança. O caos pode estar instalado, há esperança. Jesus morreu e ressuscitou para que você tivesse esperança. A passagem foi aberta da escravidão para a liberdade. Quem por Ele passar, Cristo Jesus, tem direito à vida eterna, tem direito ao céu de glória, tem direito a ser chamado Filho de Deus. Eli então diz, faça o que lhe parecer melhor. Nessa hora, a vida segue, enquanto a Bíblia vai dizer que Samuel crescia, e o Senhor estava com ele, e fazia com que todas suas palavras se cumprissem. Samuel foi crescendo na presença do Senhor, porque Samuel ele tinha duas características. Ele entendeu que a lâmpada não podia apagar. Antes de ouvir Deus falar com ele, ele entendeu, essa lâmpada não pode apagar. E essa lâmpada, irmã, ela representa o Espírito Santo na nossa vida. Nós não podemos apagar o brilho do Espírito, não podemos diminuir o brilho do Espírito, nós temos que aumentar através da busca do Senhor. E a segunda coisa de Samuel é que Samuel ele estava ministrando ali junto à arca de Deus, do lado, a presença de Deus era com ele. Nós precisamos desejar a presença do Senhor. Hoje aqui, humanamente falando, isso aqui é uma reunião comum. Humanamente falando, você está sentado aí, eu estou aqui falando, mas espiritualmente falando, isso aqui é a reunião dos santos. Só existe isso aqui porque teve a Páscoa. Jesus morreu, mas ressuscitou para que hoje nós tivéssemos vida. E o que Jesus fez antes da ressurreição, depois da ressurreição, o manifestar do seu poder, foi apenas uma sombra para nós, que nós podemos ir além. Jesus vai dizer, olha, se você crer, você pode fazer coisas maiores do que eu fiz, porque eu estou indo para o Pai, mas vocês estão aqui na terra, vocês podem dar sequência a essa história. Então, aqui hoje, pela fé, milagres podem acontecer, bagunça pode ser consertada. Hoje aqui pela fé, enfermidades podem ser libertas, pessoas podem ser libertas das suas enfermidades. Hoje aqui pela fé,
milagres podem acontecer. Por quê? Nós estamos reunidos na presença do Senhor. A mesma presença que estava com Samuel, essa presença está neste lugar. A luz, a lâmpada de Deus está acesa nessa igreja. O Espírito do Senhor está neste lugar. Agora imagina que você é responsável por isso. Você precisa manter essa chama acesa na sua vida, eu na minha, cada um fazendo a lição de casa. Quando a gente junta aqui, isso aqui vira uma potência do céu. Viramos instrumentos de impacto do céu aqui na terra. Quando a gente sai daqui, essa energia, essa glória, essa presença, que é a presença do Espírito Santo na nossa vida, continua nos guiando. Para onde passarmos, nós precisamos contagiar, nós precisamos incendiar, nós precisamos influenciar, até o ponto de você ter a ousadia de tudo que você falar em Deus venha se cumprir, sua palavra ter valor em Deus. A Bíblia diz então que enquanto Samuel crescia, o Senhor estava com ele e fazia com que todas as suas palavras se cumprissem. O Senhor continuou aparecendo em Siló, onde havia se revelado a Samuel por meio de sua palavra. Deixa eu te falar agora uma questão aqui. Deus não falava naquele tempo, não era costume. Mas a partir do momento que Samuel chega, entende, tem consciência de Deus, Deus começou a falar e se manifestar. Então eu não sei se Deus está falando muito lá na sua casa, se você está ouvindo a voz de Deus na sua família, no meio das suas atividades, ou se está calado. Eu só sei que Deus está te chamando hoje para ser um Samuel dele. O lugar que você tiver, Deus tem que começar a se manifestar. Olha o que a Bíblia diz: o Senhor continuou aparecendo em Siló, onde havia se revelado a Samuel por meio da palavra. A palavra do Senhor foi revelada a Samuel em Siló. Em Siló, o povo não estava mais ouvindo Deus, mas a partir do momento que a palavra foi revelada a Samuel, enquanto Samuel esteve ali, Deus começou e continuou aparecendo e falando no meio daquele povo. Deus está chamando você para brilhar, irmão. Deus está chamando você para se posicionar na sua casa, no seu lar. Deus está chamando você para ter ousadia. Deus está chamando você para expulsar os demônios, os gigantes, as depressões, as fortalezas, as enfermidades. E se não acontecer, pastor? Não tem essa. E se não acontecer? Eu agora conheço a vontade de Deus. Eu sei que ela é boa, eu sei que ela é agradável, eu sei que ela é perfeita. Por ouvir a palavra do Senhor, ler a palavra do Senhor, participar de comunhão com os irmãos, a minha fé está ativada. E eu agora entendo que o poder que tocou na terra na sexta-feira da paixão, lembra? Sexta-feira da paixão, Jesus está crucificado, é meio-dia. O que aconteceu na terra? Houve trevas, não houve? Do meio-dia às 3:00, um dos escritores vai dizer: e o sol deixou de brilhar. Olha o que aconteceu. Aí Jesus está lá, e Jesus fala aquela frase famosa. Qual que é ela? Vamos ver se vocês sabem. Qual que é? Eli, Eli, Eli. Essa mesmo. Deus meu, por que me desamparaste? Em tuas mãos entrego o meu espírito. Nessa hora disse que
O véu do templo se rasgou de alto, foi de baixo para alto. Tecido, irmão, se você pega um tecido, pode ser o melhor que for, principalmente fibra natural, e dá um clique aqui na fibra aqui, ó, ele rasga todinho. Você vai rasgando ele aqui, ó. Mas o véu tá lá, ó, tem a armação dele, e do alto para baixo ele se rasgou. A terra estremeceu. Olha o que aconteceu na sexta-feira da paixão, irmão. A terra estremeceu. Os sepulcros se abriram. E os mortos santos, aqueles que haviam sido mortos, que eram santos do Senhor, tiveram seus corpos ressuscitados. E eles entraram na cidade santa, ó, a roupa desgastada, faixa na cabeça, sei lá como. E eles apareceram a muitos. Era como se Deus estivesse falando assim: está acontecendo isso aí porque eu quero. Satanás, você não venceu. Trevas, vocês não venceram. Eu vou dar só uma centelha do meu poder. Eu vou dar só uma amostra do que eu posso fazer. O véu se rasga de alto a baixo, como quem diz: ó terra, quem manda é o céu. A ordem parte é de cima para baixo. Hoje o sol não vai brilhar, porque o meu filho é a luz, é a estrela da manhã. Ele parou de brilhar, o sol também não brilha. A terra agora, irmão, imagina quando você por alguma razão acontece algo contra você e você tem que se calar. Você tem que se calar porque por alguma razão. E aí o seu corpo reage, as suas emoções são tão grandes dentro de você que o seu corpo reage. Dá afta, aparece uma espinha, dá febre. É como se o céu estivesse em febre com aquilo que está acontecendo. E agora de repente, sobre o bramido do céu, a terra estremeceu. O sepulcro se abriu. Jesus está morrendo. Jesus morreu, mas aqueles que haviam sido mortos, crendo nele, voltaram a ter vida e entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Sábado, as mulheres começaram a comprar especiarias para ungir o corpo de Jesus. Eu fiquei pensando, ungir o corpo de Jesus, depois que morreu não tem esperança, irmão. A palavra de hoje é o seguinte: tem vida, então tem esperança. É hoje que Deus quer que você unja a sua casa. É hoje que Deus quer que você unja seus filhos. É hoje que Deus quer que você bate o pé na sua casa e diz: eu repreendo e expulso todo espírito de demônio, toda prisão contra a minha casa, a minha família, os meus filhos. Sábado as mulheres então compraram, e elas então dizem que no domingo, bem cedinho, elas vão ao sepulcro de Jesus. Entenda que o céu está se movendo, Deus está movendo. Jesus já ressuscitou a essas horas, Ele não vai estar lá. Aí as mulheres chegam lá e elas têm dois desafios. Elas vão conversando assim: como que nós vamos tirar aquela pedra? O sepulcro é grande, a pedra é pesada, não tem jeito. E também tinha guardas ali que vigiavam o túmulo de Jesus sob a pedido dos sacerdotes. A Bíblia diz então que a terra mais uma vez estremeceu, e o anjo do Senhor pisou na terra. E quando elas chegam ali, a pedra havia sido rolada. E o anjo chega para elas e fala assim: mulheres, não tenham medo, porque buscai entre os mortos aquele que vive, ele ressuscitou. Ide e anunciai aos outros discípulos, ide e contai essa história que vocês acabaram de ouvir. Aí, irmãos,
apóstolo vai narrar algum fato exclusivo. E eu gosto do que João vai falar. João vai falar que Maria Madalena chega no túmulo junto com os outros e diz que os outros discípulos, todo mundo voltou para as suas casas. E que diz que Maria Madalena ficou à porta do sepulcro chorando. Maria Madalena, a Bíblia não dá muitos detalhes dela, só diz uma coisa: Maria Madalena, ela é aquela pessoa que tem um testemunho para contar na igreja. Ela vai chegar e falar assim: gente, eu era possessa, tinha 7 demônios que me dominavam, mas um dia um homem chamado Jesus passou por mim e me libertou de toda a potestade do mal, e hoje eu sou livre. Páscoa, eu sou livre. Essa mesma Maria agora, ela está chorando. Todo mundo foi embora, ela está chorando. Sabe por quê? Porque essa mulher, ela também quer deixar a chama acesa. É os últimos momentos, ela quer deixar a chama acesa. Ela quer ficar o mais próximo possível de Jesus. Mas ela está chorando e Jesus aparece para ela. Só que ela não reconhece Jesus. E ele diz: por que choras, mulher? Aí ela, achando que Jesus era o jardineiro, falou assim: meu senhor, se foi o Senhor que tirou o corpo dele daqui, mostra para mim aonde está. É o corpo do meu Senhor, do meu Jesus. Aí Jesus se compadece dela e fala assim: Maria. Aí quando ela ouviu a voz de Jesus soar o nome dela, Maria, Maria, ela olha para Jesus e fala: mestre, és tu? E ela agarra nos pés de Jesus e começa a adorar ali aos pés de Jesus. E Jesus fala assim: Maria, não me segures, porque eu ainda não voltei para o Pai, mas ide e dizei aos meus irmãos que eu estou indo para o Pai e Pai de vocês, estou indo para o meu Deus e Deus de vocês. O que Jesus acabara de fazer ali foi dando a Maria e a todo homem que nele crê o direito de chamar este Deus poderoso de Paizinho querido. Eu sou teu filho amado, ó meu Deus. Aí, meu irmão, daqui para frente você sabe o que acontece. Jesus encontra com os discípulos, Jesus se revela a eles. Uns é um pouco incrédulo, outros acreditam mais. Mas o fato é que a partir daquele momento, aqueles homens, aquelas mulheres não queriam mais deixar de ouvir a voz de Jesus. Eu te convido a se colocar de pé comigo. Irmão, o que aconteceu ali foi tremendo. O que aconteceu na Páscoa do Egito, quando Israel saiu do Egito, depois da 10ª praga, foi algo tremendo. Você sabe por quê? Libertação, irmão, espiritual, só Jesus pode fazer. Só o Cordeiro Pascual pode fazer. Libertar a gente das amarras, dos pecados, das prisões, dos traumas, das falências, só Jesus pode fazer. E hoje Jesus está aqui para dizer para você: eu venci, eu venci, eu venci. E se eu venci, você também pode vencer. A partir de hoje, comece a buscar com intensidade a palavra do Senhor, a ouvir a voz do Senhor, a entender que na sua vida quem dá ordem é Deus, quem comanda é Deus. Se nós chegássemos em Jerusalém na sexta-feira, a atmosfera estava pesada, um caos estava instalado, mas Deus ainda estava no controle. E domingo vai vir, vai amanhecer,
vai amanhecer, porque o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem ao amanhecer. E nessa noite, nós vamos adorar o Senhor. Eu quero que você saia daqui lembrando de uma coisa: a lâmpada não pode apagar, a chama do Espírito Santo não pode apagar na sua vida. Você não pode abandonar o altar do Senhor, o lugar aonde a presença do Senhor está. Esteja atento à voz do Senhor. Examine você a si mesmo. E se tiver algo fora do lugar, é hoje que Deus te dá autoridade e força para corrigir as rotas e avançar junto àquilo que Ele tem para você.